Gênesis 22, vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Nós estamos crendo aí na provisão de Deus, né? E eu creio que Jesus vai falar ao seu coração hoje. Quem crê diz amém. Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. Quem crê diz assim: Deus proverá. Diga: Deus proverá. É muito bom ver isso, né? Verso 22, capítulo 22, versículo 1 diante diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali com o holocausto num dos montes que lhe indicarei. Verso 3: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Presta atenção. Presta atenção. Depois de cortar a lenha, aí verso número 3, vamos ler de novo. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou-os as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar. E os 2 continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, meu Deus, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis daqui, respondeu ele: não toque no rapaz. Disse o anjo: não me faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se provê. Essa história é uma história linda que a gente conhece. E se você nunca pregou essa história para alguém, um dia você vai pregar. Que no momento de adversidade que nós passamos ou enfrentamos, Deus vai prover as coisas para a nossa vida. Sabe que essa mensagem me chama a atenção porque eu tenho pregado aqui, vou pregar até dia 6, aí 6/6, a primeira quarta-feira do mês de junho, sobre as provisões de Deus. Então já falei sobre várias provisões aqui. Mas uma que hoje eu estava pedindo a Deus para que pudesse falar no meu coração foi quando eu lembrei desta passagem de Abraão, que Deus pede para ele fazer algo tão complicado, tão difícil, mas tão difícil mesmo, que eu começo a imaginar a cena e o combate que ele tem que ter dentro dele. Presta atenção. Vamos colocar e transportar nossa mente para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. Deus põe a prova a Abraão. Qual era a prova que Deus queria? Que Abraão temesse a Deus e amasse mais a Deus do que os próprios filhos, do que o próprio filho. E Deus deixa bem claro
eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho. Abraão, o monte é esse, o lugar é esse. Eu fico imaginando, pensando, como que Abraão tinha que administrar tudo isso para ele mesmo, não é nem para os outros, porque ele não contou para ninguém, mas para ele mesmo. Como é que ele tinha que ser administrado? Sabe, irmão, tem coisa que Deus pede para a gente, que a gente não dá para falar para ninguém. A gente tem que se administrar isso muita gente, porque é um negócio tão difícil. E se você compartilhar, as pessoas vão falar que você é doido. As pessoas vão falar que você está maluco. As pessoas vão falar para você, para, isso não é Deus. Porque às vezes aquilo que Deus te pede é tão difícil de fazer que você não pode contar para ninguém. É entre você e Deus. E Abraão foi levado a esse relacionamento. Posso dizer, foi levado a esse nível de provação. Ao Deus disse assim: Abraão, faz isso para mim. A Bíblia não diz que ele contou para Sara, não diz que contou para a sua mulher, não contou para o seu servo, não contou para ninguém. Ele simplesmente pegou o filho e falou assim: vamos sacrificar, vamos adorar a Deus, vamos preparar algo para Deus. Como era de costume, Abraão já sacrificava, era costume. Só que o seu filho Isaac sabia agora o costume, então tinha que ter o fogo, tinha que ter a lenha, tinha que ter a faca, mas também tinha que ter um cordeiro. Só que nessa ocasião, o cordeiro não está. Nessa ocasião, não tem cordeiro. Nessa ocasião, Deus está testando a vida de Abraão. Ei, tem gente aqui sendo testado por Deus. Pode ficar tranquilo que na hora que você chegar lá longe, Deus vai prover as coisas da sua vida e você saberá que Ele é o Senhor que provou a sua vida. E quem foi que disse para ser provado por Deus é fácil? É complicado. É até difícil você falar assim: estou sendo testado. A Bíblia diz que Deus prova para que a gente, para que Ele possa conhecer o que há no coração do homem. Então, se você está sendo testado, provado, e como que eu sei, pastor, que a prova vem de Deus? Eu vou te dar aqui uma receita que eu vivo na minha vida. Aquilo que me causa perturbação não é Deus. Aquilo que me causa paz, eu acredito que Deus está sendo testado. Então você está passando uma terrível aflição de adversidade, qualquer área da sua vida e setor, mas dentro do seu coração, o Espírito Santo está dizendo assim: Deus vai te dar vitória, fica tranquilo que eu vou te dar vitória, fica tranquilo que eu vou te abençoar. E o que é isso, pastor? Isso é o Espírito Santo de Deus dizendo assim: calma, Ele está testando você está crescendo, meu irmão, você está aprendendo com Deus, e para viver o sobrenatural de Deus, você precisa aprender a crescer. A Bíblia diz que nós temos que crescer a estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. No conhecimento, relacionamento de Deus que era tão profundo, que Jesus era tão profundo com Deus, que ele passava uma madrugada, era levado para ser testado durante 40 dias. Pasme, a Bíblia diz que foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado. Então não tem essa, nós vamos ser testados mesmo. Não tem esse negócio de que nós não seremos testados, nós seremos testados. Nossa fé será colocada, irmão, à prova, para ver se a gente acredita ou não. E quem sabe esse é o momento que você está vivendo. Mas como eu tenho crido nessa provisão de Deus, como eu estou fazendo esse propósito de nos 7 quarta-feiras vivendo a provisão, eu quero dizer para você que hoje nós chegamos na metade do caminho, a outra metade nós já começaremos a ver o refrigério do Senhor. Uma pequena mão de um homem, mas está vindo a provisão de Deus. Quando eu olho para Abraão chegar, pegar tudo e começar a preparar aquele lugar, o filho faz uma pergunta: pai, Abraão, meu pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Está aqui o fogo que eu estou vendo, a lenha está aqui, a faca está aqui, mas acho que o senhor esqueceu algo importante. Cadê o cordeiro ou o carneiro? Abraão olha para o filho e diz assim: filho, Deus, escute isso, proverá o cordeiro. O sacrifício não era para Abraão, o sacrifício era para Deus. E a sua tradução pode estar escrita assim: Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que eu entendo? Que aquilo que Deus quer que você faça, Ele também vai te dar como
condições de chegar na tua mão para você fazer para Ele. Não é para você segurar, irmão, é para você fazer. Então, revelação dada tem que ser revelação contada, palavra inspirada, aqui revelada, aberta através da palavra de Deus, aqui que nós temos, tem que ser contado. Aquilo que Deus falar com você, meu irmão, você tem que entender que é o Senhor que está te dando, e você não deve guardar os talentos que Deus tem te dado, as coisas que o Senhor tem depositado na sua mão. Querido, está na hora de você entender, Deus está preparando um grande momento para a sua vida, onde a sua história, o seu nome será marcado numa história. Quem creu diz amém. A minha história, o meu nome vai ser marcado na história. Você tem que crer nisso. Vão lembrar de mim, mas vão lembrar de você, e vão saber, está ali um homem, está ali uma mulher, o que Deus pedia e fazia, e o Senhor o abençoava, Ele provia as coisas na vida dele. Eu estou pregando aqui, você está entendendo, amém ou amém? Você está entendendo o que Deus vai fazer para você? Fica tranquilo, meu irmão, porque o nome do Senhor não vai ser envergonhado. Deus vai prover todas as coisas para a sua vida, como proveu para Abraão. Quando eu olho isso, eu fico com ele dizendo para o filho assim: filho, Deus vai prover. O filho, com o conhecimento que o pai tinha, sabendo que era o filho da promessa, ele já não era mais criança, inocente, 2, 3 aninhos. Ele era uma pessoa já que entendia as coisas, e Abraão já estava preparando ele para ser o sucessor. Aí, o que acontece, meu irmão? Acontece que ele sabe da experiência e do relacionamento que Abraão tem com Deus. Ele sabe de tudo isso, que é filho, andar junto com o pai. A Bíblia diz que os dois andavam juntos. Eles não viviam separados, cada um de um lado. Não, eles andavam juntos. Então ele sabia a experiência que o pai tinha com Deus. E quando o pai disse para o filho: Deus vai prover, creio eu, que o coração do menino deve ter confiado. Então assim, se meu pai falou, está falando, vamos subir. A Bíblia não diz que ele questionou o pai de novo. A Bíblia não fala que ele questionou o pai. Pai, tudo bem, chegamos aqui, mas cadê o cordeiro? Eu acredito numa cena muito difícil agora, bem complicada, aonde o pai tem que fazer a maior revelação de todos. Filho, Deus me pediu para sacrificar você. E é aqui que eu quero que você pare e pense comigo. Um menino que tinha por volta aí de 3 anos, 12 anos, aproximadamente, a história diz aproximadamente essa idade, olha para a vida do pai e diz: pai, o senhor vai matar. A Bíblia não diz, mas pensa nisso. Peraí, pai, Deus me pediu um sacrifício. Aquilo que estava dizendo do pai: vou preparar ele. Preparou, prepara as pedras. Filho, chegou a sua vez. Complicado, né? Complicado. Situações extremas requerem uma confiança sobrenatural externa em Deus. Quando você corre ao livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver os heróis da fé. Está escrito a seguinte frase lá: Abraão considerava Deus poderoso, que mesmo depois de morto, ele poderia ressuscitar Isaac e devolver para ele. Você sabe que Abraão acreditava? Eu vou sacrificar o meu filho, mas quando eu acabar de sacrificar, algo vai acontecer. Deus vai me devolver esse filho, porque sem esse filho eu não vou ficar, porque ele é o filho da promessa. Pensou nisso? A confiança onde está em Abraão, na vida e no coração e na mente de Abraão, o filho já tinha sido sacrificado, porque ele estava determinado em fazer isso. Quando eu olho isso, eu fico pensando: se nós fôssemos levados a uma situação dessa, num extremo desse, o que você faria? Ou o que nós faríamos aqui? Que situação nós iríamos criar? Como você levado em tamanha prova, em tamanha aflição, em tamanha angústia? Talvez alguns aqui pensariam bem, dizendo assim: não é Deus. Outros entenderiam, reconheceriam a voz de Deus, e quando a situação ficasse cada vez mais difícil, ele também viveria um sobrenatural de Deus na
sua vida, porque tem gente que precisa aprender a confiar no Senhor desta forma, porque quando está tudo bem, você diz que confia, mas não está tudo bem. Quando o negócio está difícil, aí Deus está dizendo: agora confia, porque agora eu vou fazer. Tem porta essa noite aqui se abrindo, porque você está confiando, não está murmurando. Deus vai prover algo especial sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Por quê? Porque não há murmuração. Eu não vejo Abraão murmurar. Eu não vejo Abraão dizer para o filho: filho, fica aí orando. Eu só vejo Deus dizer para o filho: acredita, filho, eu sou de Deus, sirva a Deus, Ele vai prover. Pega a faca e levanta. Eu acredito, né, que Abraão deve ter olhado assim: meu filho, agora já foi. E vai determinar. Aí o outro diz: Abraão, ei, calma. Agora sei que você tem acho que você não entendeu. Abraão, agora eu sei que você tem acho que você ainda não conseguiu entender. Ei, Abraão, agora eu sei que você tem eu não sei se você conseguiu entender. As provações da sua vida só servem para testar você, para ver se você teme a Deus ou você não teme a Deus. Porque quem teme a Deus desiste, e quem não teme continua insistindo e declarando: o Senhor proverá para si todas as coisas. O Senhor proverá o poder. Eu viverei com a provisão de Deus. Quem não teme, abre mão disso, vai embora. Agora quem teme a Deus vai até o final, e no final Deus vai falar. É no final que Deus vai falar com você. É no final que você está dizendo: pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então escuta aí. É no final que você vai entender o que realmente Deus quis fazer. Lá Deus pediu, mas só no monte Deus disse: Abraão, agora sei que você tem coragem de fazer tudo por amor a mim. Ele entendeu. Deus mostrou para Abraão, meu irmão, não foi nem para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas mostrou para Abraão: Abraão, continua nessa força, continua nessa pegada. Querido, você está passando uma situação, uma adversidade, você está prestes, as suas forças estão indo embora, mas você não está negando o nome do Senhor. Fica firme, porque Deus está vendo que você está temendo a Ele. A vitória de Deus está chegando na sua vida. Eu profetizo: a luta essa noite acabou em nome do Senhor Jesus, e está na hora de você viver a provisão de Deus na sua história. Ô, meu irmão, acho que você não entendeu. Se você tivesse pedido, pelo menos glória a Deus você daria. Eu não estou pregando por emoção, eu estou pregando a autoridade no nome de Jesus, e na direção que o Espírito está me dando. Deus vai prover para você o cordeiro, Deus vai prover para a sua vida o cordeiro, e então você irá fazer o sacrifício conforme Deus quer que você faça. Porque Deus o leva lá para provar, mas não deixa Abraão sair de lá sem o sacrifício. O que você tem que fazer, Abraão? Sacrificar o Senhor. E ele diz para o filho: nós vamos lá, adoraremos a Deus e voltaremos. Abraão importava que era o filho dele, mas a convicção do coração de Abraão era tão forte, mas era tão forte, que ele sabia assim: sem meu filho não vou ficar. Aleluia. Sem a bênção que Deus me deu, eu não vou ficar nessa bênção. Deus me abençoou. E a Bíblia diz que Deus já abençoou você com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. E isso já te deu. Ó, sem a bênção, eu não vou ficar. Você tem que preparar isso. Há um clima de fé hoje. Há um clima de fé hoje nesse lugar. Deus está querendo tirar você da multidão que você está vivendo. Deus está querendo tirar você, meu irmão, dessa forma que você está parado. Deus está querendo dizer para você o seguinte: filho, você sempre acreditou, sempre confiou, então está na hora agora. Eu vou prover para a sua vida aquilo que você precisa para fazer a minha vontade, porque Abraão estava lá para fazer a vontade de Deus, não do homem, mas a vontade de quem?
eu vou te dar um cordeiro. Acho que você não está entendendo. Mas você não está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Talvez você não esteja ali mais esperando o que vai acontecer um milagre na sua vida. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Talvez você esteja pensando, viu, que o milagre vai chegar por um caminho, que a situação que Deus vai resolver, você parece que está crendo a situação, mas não é por esse caminho que a resposta vai chegar. A resposta vai vir por outro lado, por outro caminho, e você entenderá que é o Senhor que está fazendo as coisas. E é Ele que tem sustentado a sua vida, porque por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, vou dar com você. Abraão, vou viver com você, Abraão. Abraão, vou contigo lá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Estou colado com você, Abraão. Estou colado, é eu e você. Amém. Eu posso sentir a presença de Deus hoje aqui neste lugar. Amém. Eu posso sentir a presença de Deus hoje aqui neste lugar. Deus está falando, meu irmão, que vai dar para você o que você precisa para fazer a vontade do Senhor. Agora, o que Ele te der, irmão, não fica segurando, não. Não fica retendo, não. Faça. 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 Porque a hora de pedir, a gente pede. Na hora de fazer, a gente não faz. Esse é um problema grave. Deus me dá uma porta de emprego, me dá uma porta de emprego, me dá uma porta de emprego. Deus dá. Primeiro mês que recebe, eu preciso pagar minhas dívidas. Essa não é. Preciso pagar minha dívida. Bom, então Deus vai me entender, porque esse mês eu não vou dizimar. Deus vai me entender, porque eu não tenho condições esse mês. Aí você não dá um mês, você não dá dois, você não dá três, você não dá nunca mais. Por quê? Porque Deus proveu para você o que você precisava. Mas sabe o que Ele está dizendo para você? Ei, teve um sacrifício aí. Entendeu? Entendeu? Teve um sacrifício aí. Faz. Pastor, vai fazer falta. Não faz isso. Não faz. Como pode Abraão? Porque Abraão conseguiu viver uma provisão de Deus. Eu gosto de todos aqueles que conseguiram viver algo sobrenatural com Deus, com o Espírito Santo, né? No Novo Testamento. Eu gosto disso. Eu gosto de crer. Eu gosto de viver e saber. O cordeiro vai vir na minha mão. Está vendo? O cordeiro vai vir na minha mão. Ei, filho, fica tranquilo. O cordeiro vai chegar, meu irmão. Ei, filho, fica tranquilo. Quem tem experiência pode dizer. Quem tem experiência de relacionamento profundo com Deus pode falar o que Ele pode fazer, pode falar o que Ele vai fazer, porque Ele já tem um relacionamento profundo com Deus. Filho, fica tranquilo aí. Eu vou dizer, eu vou dar um exemplo. Quando cercaram a casa do profeta, Geazi chegou lá e disse assim: meu Senhor, carros e cavaleiros estão aí fora. Sabe o que o profeta disse para ele? Fica tranquilo, tem mais gente conosco do que com eles. Geazi deve ter olhado e pensado que assim: agora o profeta está doido, está dormindo, porque a gente está sozinho. Sabe qual foi a oração do profeta? Senhor, pelo amor de Deus, abre os olhos desse meu servo para que veja. E viu que tinha carros e cavaleiros de fogo ao redor do profeta. Ele vai lá fora, ele veio fazer outra oração e disse assim: Senhor, peço, fere eles de cegueira. Feriu eles de cegueira. Não precisou do confronto, não precisou da batalha, porque com certeza, se precisasse, Deus seria na vida de Eliseu e destruiria o exército contrário. Agora presta atenção o que é ter uma visão de Deus. Aí ele pega e diz assim: quem vocês estão procurando? Ele diz: um profeta. Ele diz: vem comigo que eu vou levar vocês até onde o profeta está. E ele vai caminhando. E o exército não reconhece o profeta. Sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Leva aonde? Até a cidade aonde o rei estava. O rei Israel. Quando chega naquele lugar, o profeta diz: Senhor, peço-te agora, abre os olhos dele para que eles vejam. Sabe onde eles estavam? No campo do adversário. Ele disse assim: o rei disse assim: meu pai, era a pessoa da época chamava o profeta de pai, meu pai, matarei. Sabe o que o profeta disse? Não, dá de comer. A Bíblia diz que montar um banquete. Um banquete. Eles comeram, beberam e dispensaram o exército inimigo em paz para casa. Quando chegou lá, o rei estava esperando, e
disse assim: olha, o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos surpreendidos. Nós pensávamos que nós iríamos estar numa grande batalha e nós saímos de lá alimentados. A Bíblia diz que enquanto o profeta viveu e o rei que ajudou, não recordo o nome agora, viveu, a Bíblia diz que houve paz, não houve confronto. Quem vive a provisão de Deus vai viver esse milagre na sua vida. Provisão. Uma das coisas mais terríveis que aconteceu na época eram as guerras. A Bíblia diz que houve paz. Mas vai chegar no seu lar, amor. A paz do Espírito, você está em lugar desesperado e sabe onde ir. A paz do Espírito vai chegar, vai chegar, vai chegar. A Bíblia diz que ele é príncipe da paz. Ó, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui esta noite. Príncipe da paz, príncipe da paz. Ele é conhecido como o príncipe da paz. Então, se você está desassossegado, a paz vai começar a invadir o seu coração. Essa é a provisão que você precisa. É essa que você vai viver. Pastor, estou precisando de uma provisão na minha saúde. Então a provisão vai chegar. Pastor, no meu casamento, a provisão vai chegar. Pastor, nas minhas finanças, a provisão vai chegar. Pastor, no mundo espiritual, no meu filho gerado, a provisão vai chegar. Mas eu quero declarar que hoje você sai daqui experimentando uma unção nova do Espírito Santo na sua vida. E você diz: parece que eu não vou viver mais isso. Eu te digo hoje: vai chegar agora na sua vida algo novo no Espírito, meu irmão. Rei Abraão desce do monte com o filho, segura a mão do filho e vem saltando, glorificando. Quem sabe, né? Quem sabe? Ele vem cantando uma música, né? Uma música, peraí, deixa eu falar com ele. Não, quem sabe ele veio descer, né? Vem cá, Cléber. Vem cá, só meu ovo aqui. Vem cá. Vem, Matheus, vem cá. Quem sabe ele desce. Deixa eu chamar Abraão aqui. Abraão, pastor Abraão, pastor Rubens. Abraão, nossa Abraão. Eu preciso falar do Isaac. Isaac. Olha Isaac. Isso aqui é um monte, chegou um monte. Eu acredito que depois de chorarem, se abraçarem e tudo mais, conseguiram viver a provisão de Deus. Amém? Amém. Eu acredito que naquela hora, Abraão segura na mão dele. E diz assim: você vai colocar o pescoço comigo, faz isso não, tadinho. Deve ter falado assim: viu, filho? Deus proveu. Viu, filho? Deus proveu. Acho que você não entendeu. Viu, filho? Deus proveu. Parece que você ainda não conseguiu entender. Viu, filho? Deus proveu e você é liberado. Viu, filho? É só confiar no Deus do Pai. E o Pai confia que você também vai viver. Aquela situação não só marcou a vida de Abraão, não, irmão. Para mim também marcou a vida de Isaac. Porque Isaac conhecendo lá em cima, dizendo, meu irmão, que Deus havia provido um cordeiro lá no monte. E ele não morreu, ele permaneceu. Aí eu acredito que ele pega na mão feliz da vida, abraça o filho e vai descendo o monte, bem devagar, declarando e dizendo que ele é um Deus poderoso, que o Senhor dos exércitos proveu todas as coisas. E eu acredito que ele começa a cantar a Deus, sabotear o Senhor e declarar: poderoso Deus. Eu acredito nisso, irmão. Fica de pé, porque Deus vai prover para a sua vida.
dizer: eu sirvo um Deus poderoso. Você tem, eu acho que eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus que não deixa eu perder nada do que Ele me deu. Talvez você está dizendo assim: eu não vou perder o que Deus me deu. Está perdendo coisa nenhuma, meu irmão. Eu não vivo da aparência, eu vivo daquilo que eu creio em Jesus Cristo. E o que Deus me deu, ninguém vai tomar. O diabo, o pesadelo, que o Satanás não vai tomar, não, meu irmão. Deus deu para mim. E o que Deus deu para a sua vida, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar. É assim, meu irmão. Sabe o que eu acredito? Que o maior momento da aflição e dificuldade, quando ele vai descendo, ele vai lembrando: meu Deus, que experiência. Não tinha de onde vir, não tinha como chegar. Mas eu sirvo um Deus poderoso. Eu acredito que Isaac, depois que o pai parte, Isaac tem história para contar para o filho. Ele sabe. Bíblia não diz, mas eu penso. Uma experiência dessa, irmão, não tem como não contar, né? O filho. O que acontece? O pai um dia foi fazer um sacrifício no fogo. E sabe o que Deus pediu para o outro? Para me matar. Mas sabe que naquele monte eu pude ter uma experiência sobrenatural. Deus preparou para ele o cordeiro e poupou minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu filho? Acho que acredito que ele tem. Olha, fica firme nos caminhos de Jesus. As situações podem te levar a uma desistência de Deus. As pessoas podem até te conduzir a você abandonar tudo que descreia. Mas o Espírito Santo Deus te trouxe aqui essa noite. O Espírito te trouxe aqui essa noite. As situações podem na sua vida ser uma, mas a realidade que eu tenho ao seu respeito é outra. A realidade que Deus tem à sua vida é outra. As situações te levam a uma situação, mas a verdadeira realidade só quem conhece a Deus. Eu acredito que durante o caminho inteiro, a mão vai olhar para o filho da tarefa dele. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. É poderoso para resolver a sua situação. É poderoso para resolver a causa da justiça. Ele é poderoso para trazer uma solução no seu casamento. Ele é poderoso para trazer uma solução nos seus sentimentos, na sua vida financeira. Ele é poderoso. Ele te trouxe aqui só para te lembrar: ei, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Não sai não, Abraão. Abraão, não sai não. Você pode estar querendo desistir de tudo, jogar a toalha, mas quem teme a Deus não desiste. Ele continua, porque viverá a maior provisão da sua vida. Deus não precisa que as situações estejam correndo ao nosso favor. Está tudo correndo ao meu favor. Oh, maravilha. Oh, Deus está no negócio porque está tudo correndo ao meu favor. Quem foi que disse que é assim, irmão? Quem foi que falou? Hoje eu estava ouvindo uma pregação que eu estudei aqui sobre não pare de construir a arca. Meu irmão, é difícil você acreditar numa promessa que só você. Só que Noé acreditou, só que Abraão acreditou. E ele disse: nós vamos conseguir. Vira para você e diz assim: nós vamos conseguir. Dá um abraço, diz assim: nós vamos conseguir porque Ele é Deus. Deus Todo-Poderoso. Dá um abraço nele, assim: nós vamos conseguir, meu irmão. Poderoso Deus.
natural. Meu irmão, eu creio na palavra que foi liberada essa noite do altar. Quem crê diz amém? Quero que você saia do seu lugar, quero que você saia do seu lugar, que você venha aqui na frente. Só você que passou, eu quero ter isso na minha vida. Aliás, eu preciso ter isso na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui. Eu quero que você não é a área que você precisa. Eu só sei que Deus vai fazer acontecer o milagre nessa noite. Deus vai fazer. Se é saúde, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos e você vai dizer para Deus: Deus é uma provisão. É uma provisão. Você tem que acreditar naquilo que você pede ao Espírito Santo de Deus. Você tem que falar a verdade para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai fazer aqui. O Espírito Santo, eu estou precisando aqui de uma provisão. Está doendo. A Cláudia deveria subir aquele monte dizendo: Pai, eu acredito nessa provisão. Eu não vou perder meu filho. Tem gente aqui dizendo: eu vou perder, pastor. Eu vou perder, pastor. Você não vai perder, meu irmão. Porque Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Assim, vai, filho, me dá aí o seu coração, dá tudo